Na primeira live, eu falei sobre o livro O Ponto de Mutação, do Fritjof Capra, como sendo uma primeira leitura para dar uma visão de mundo, porque é importante que, além da visão mecanicista, nós ampliemos a nossa visão e tenhamos a visão sistêmica. E hoje nós vamos falar da segunda indicação, que é esse livro aqui, do Lebouche, A Educação Psicomotora. Antes de começar a falar aqui do livro, fazer alguns comentários, né? Porque eu pensei algumas coisas do livro, para a gente bater um papo, para a gente provocar a nossa reflexão, e também ter uma ideia do que o livro fala, né? Quais os conteúdos, como que ele aborda o tema psicomotricidade, como que Lebouche aborda no livro. Muito bem. Mas antes de entrar no livro propriamente dito, eu queria falar com vocês sobre como que nós vemos a teoria. Qual que é meu pensamento e a minha perspectiva da nossa aproximação com uma teoria. Em primeiro lugar, nós somos eminentemente práticos. Eu me considero como empírico. O nosso maior foco é no atendimento do nosso aluno, do nosso assistido. Então, o nosso foco não está na pesquisa científica propriamente dita e isolada, mas o nosso foco está em atender o nosso aluno. E como essas teorias podem nos ajudar a melhor atender o nosso aluno, a melhor promover o seu desenvolvimento integral? Nós podemos fazer isso, através desses estudos, na medida em que nós ampliamos a nossa consciência. Essa teoria a gente vai entrar em contato com essa teoria de uma certa maneira, para que ela gere essa reflexão e ela amplie a nossa consciência, para que nós tenhamos mais consciência sobre a nossa atuação com o nosso aluno. E a partir dessa ampliação da consciência, nós possamos ter uma atuação, uma intervenção mais eficaz. Então, veja bem, o nosso foco não está no estudo em si. Não temos nada contra, evidentemente. Mas é que o nosso perfil é mais voltado para o atendimento, mais para a prática psicopedagógica, para a prática psicomotora, para a prática pedagógica. Então, quando eu falo psicomotora, psicopedagógica e pedagógica, eu também quero dizer que a nossa abordagem é educacional. E nós já falamos também quais as implicações disso. Tem um vídeo que eu falo bastante sobre isso, sobre psicomotricidade educacional e psicomotricidade clínica. Quais são as diferenças e as semelhanças. Muito interessante para a gente dar uma olhadinha lá. Muito bem. Então, como nós temos esse foco no aluno, na intervenção, naquele indivíduo que está na nossa frente, e o estudo, a gente vê no estudo como uma forma de a gente ampliar a nossa consciência sobre o nosso fazer do dia a dia, nós somos criando uma meta conforme nós somos vendo os resultados do nosso trabalho. Uma meta que foi se consolidando com o tempo. Minha carreira profissional, com os nossos professores, com os nossos alunos e tal. Que é uma meta prática. Uma meta prática. É de fazer os benefícios desse método levar ele ao maior número de pessoas possível. Então, nós temos um olhar peculiar para o nosso trabalho, que é o nosso método. Nós temos vamos dizer assim, que a gente está fazendo uma releitura da psicomotricidade. Então, esses estudos vai ser bem interessantes se nós olharmos para eles desta maneira.
quando a gente está no começo, a gente entra na faculdade, super entusiasmado, é um mundo novo, um mundo super interessante, a gente entra na faculdade e os professores nos apresentam autores clássicos, como o Lebush, e nós estamos começando, então a gente olha naquilo, muitas vezes a gente olha aquilo como se fosse uma verdade absoluta, como algo que a gente não tem condições nem de questionar, nem de fazer uma análise crítica. Então a gente tende a absorver, pelo menos foi assim que aconteceu comigo, absorver aquilo sem a gente não se acha nem capaz de poder fazer uma avaliação crítica de um autor consagrado, não só o Lebush, como tantos outros, né? Mas, com a devida humildade e com o devido respeito, a gente deve se aproximar desses conteúdos com esse posicionamento não de uma coisa puramente acadêmica, puramente de, olha, preciso saber como funciona isso para tirar nota na prova. Não é esse nosso perfil. Nosso perfil é conhecer para poder ampliar nossa consciência sobre o próprio trabalho que a gente desenvolve. Daí a gente vai misturando, se a gente pode chamar assim, esses estudos com a prática e com a reflexão, e daí a gente vai se desenvolvendo profissionalmente. É assim que tem acontecido conosco, comigo, com os nossos professores. Estudo, prática e reflexão. Uma última observação sobre o nosso método. O nosso método, ele não é, fazendo uma analogia, criando uma metáfora, a gente ensina o nosso professor a ser alfaiate e não um vendedor de roupas. Porque um vendedor de roupas, ele vende a roupa pronta. O alfaiate vai fazer a roupa sob medida. Então, para fazer a roupa sob medida, eu preciso conhecer a pessoa que eu vou fazer a roupa, eu preciso tirar as medidas, eu preciso conversar com ela, eu preciso saber quais são os gostos dela, o que ela está imaginando com aquela roupa que eu vou fazer para ela, né? Diferente de uma boutique, que você vai lá, as roupas estão prontas, você vai lá, o vendedor pega, ó, tem essa aqui, tem essa aqui, e pega e vende para a pessoa. Por que eu estou falando isso? Porque, principalmente no começo, tem essa ideia da atividade. Qual atividade que eu vou fazer com o meu aluno? Então, no nosso método, a gente vai responder assim, não sei, depende, preciso conhecer o aluno, eu preciso conhecer o indivíduo. Porque não é uma simples... Nós não somos fazedores de atividades. Nós estamos desenvolvendo uma intervenção psicomotora visando o desenvolvimento integral daquele indivíduo. Buscando resolver os seus conflitos, buscando valorizar seus aspectos positivos, por isso que é a psicomotricidade positiva. Então, muitas vezes, alguns professores chegam para mim, isso é muito frequente. Mas que atividade? Me fala uma atividade. Eu até entendo isso, porque você imagina um professor que tem que dar uma aula. Ele tem que ir com uma... Pelo menos ele pensa assim, né? Principalmente o iniciante. Eu tenho que uma atividade pronta. Vou falar o quê para os alunos? Vamos fazer o quê? Mas o nosso método funciona assim. Nós chegamos lá e nós vamos promover o movimento corporal como estratégia de intervenção. É diferente, né? Muito bem. Então, vamos falar agora sobre o livro do Lebush, que o Lebush é professor de educação física, francês. Depois também ele se formou em médico e psicólogo. Fundador da psicocinética. Então, ele fala aqui, ó, educação psicomotora, a psicocinética na idade escolar. A psicocinética é essa teoria geral do movimento que ele criou, que ele organizou, né? Então, ele começa aqui, bem no início do livro, bem aqui
no começo do livro. Ele fala o seguinte, olha só. O objetivo central da educação pelo movimento é contribuir ao desenvolvimento psicomotor da criança, de quem depende, ao mesmo tempo, a evolução de sua personalidade e o sucesso escolar. É essencial que apresentemos algumas determinações sobre a evolução da imagem do corpo dos 6 aos 12 anos. Eu vou fazer aqui uns comentários, mais para o nosso bate-papo aqui, que eu quero que seja assim, bem tranquilo, bem à vontade, quero ouvir a opinião de vocês. Então, gostaria muito aí de contar com os comentários, né? Porque bacana da live é a interação, né? Então, conto com os comentários, com as perguntas, com as reflexões, com os compartilhamentos de experiências, vai ser bem bacana. Então, eu vou fazer uns comentários sobre esse é o parágrafo introdutório do livro dele. Eu não vou fazer uma crítica, eu vou fazer uma análise crítica comparativa com o método que eu desenvolvi para que a gente entenda um pouquinho da psicocinética do Lebusch e também um pouquinho do nosso método. Pela diferença, pelo contraste, a gente vai ficar interessante para a gente entender. Então, vamos lá. O objetivo central da educação pelo movimento é contribuir ao desenvolvimento psicomotor da criança. Olha só que interessante. O nosso objetivo, do nosso método, é promover o desenvolvimento integral do indivíduo. Aqui ele está falando que é contribuir com o desenvolvimento psicomotor da criança. Embora ele tenha uma visão, que a gente percebe que ele tem uma visão mais ampla, ele também não se foca só no, quer dizer, desenvolvimento psicomotor. Se a gente for ver o que é psico e motor, né? É o movimento, é o desenvolvimento integral do indivíduo, pelo menos assim que a gente vê. Desenvolvimento integral do indivíduo tendo como referência o corpo, e esse corpo em movimento. Porque o corpo que é o mediador entre o mundo interno e o mundo externo. É através do corpo que a gente interage com o indivíduo. O mundo interno, né, a gente sabe que a gente tem aqui a nossa pele, que é um divisor entre o mundo externo e o mundo interno. Então, tudo que está no mundo externo são as outras pessoas, os animais, as coisas feitas pelos homens, o planeta, o universo. E tudo que está dentro é o nosso corpo físico, nosso corpo biológico, nossos sistemas, nossos órgãos, as nossas moléculas, os nossos átomos. Aí a gente entra no mundo subatômico, a gente entra na psique. Esse é o mundo interno. A gente vai ter a psique, tem o inconsciente, o inconsciente coletivo e o centro, se a gente usar uma nomenclatura da psicologia analítica do Jung, que é a nossa principal perspectiva teórica. Muito bem, então vamos voltar aqui. Quando ele fala que desenvolvimento psicomotor da criança, eu vejo assim uma diferença do nosso método, que nós focamos no indivíduo e no desenvolvimento do indivíduo. Então, eu acho que fica mais claro a gente pensar no indivíduo como um todo. Que indivíduo é esse? É o corpo? Sim. É só o corpo? Não. É o corpo, sua personalidade, o ego, que é parte da psique é consciente, inconsciente coletivo, e tem um centro. Então, o indivíduo como um todo é essa totalidade, é todo esse sistema. Quando a gente coloca aqui psicomotor da criança, a gente tende a olhar o movimento corporal. Achar que psicomotricidade é só movimento corporal. Quem tem um pouquinho mais de contato com a psicomotricidade sabe que não é assim. Mas, para o iniciante, pode levar a isso. De quem depende, ele continua aqui, o Lebusch, ao mesmo tempo, a evolução de sua personalidade, lógico. Evidentemente, uma criança pequena. O que ela está desenvolvendo?
desenvolvendo o corpo junto com a personalidade dela. Então, aquele indivíduo que chegou nesse mundo, ele está começando a entender como esse mundo funciona. Mas não só como o mundo funciona, só como as outras pessoas agem, se organizam, como você se comunica com elas, como você vai se organizar nas coisas do dia a dia, nessa relação interpessoal com as pessoas, mas também você vai aprender como que seu corpo funciona, quais são as suas possibilidades, quais são as suas habilidades que eu posso desenvolver ou não. Eu vou conhecendo o meu corpo, né? Aquele corpo. O indivíduo está se expressando através daquele corpo. E a personalidade também vai se formando junto com os, principalmente na fase infantil, junto com o corpo. Então, eu costumo dizer assim, que é uma duplinha corpo e ego, né? E o Jung até fala que existe uma relação tão forte entre o corpo e o ego, que é como se fosse, numa visão sistêmica, é sempre tudo uma coisa só. Mas eles estão muito, pode ser até confundidos, sem que se consiga diferenciar uma coisa com a outra, de tão forte essa união entre corpo e ego, que é o centro da personalidade. Então, ele fala a evolução da sua personalidade e sucesso escolar. Então, como ele está falando aqui de educação psicomotora, aqui a psicocinética na idade escolar, ele está focando na escola. Mas aqui a gente tem um probleminha aqui, vamos pensar aqui, não tem problema, é uma questão para a gente pensar. Sucesso escolar, o que é sucesso escolar? Então, para cada pessoa vai ser uma coisa o sucesso escolar. Tirar notas boas é sucesso escolar, ser bem comportado, não arrumar confusão, ser quietinho, ser disciplinado, entre aspas, né, corresponder às expectativas do grupo da escola, do grupo social da escola, isso é sucesso escolar? Qual o modelo que tem na nossa cabeça de ser sucesso escolar? Então, aqui a gente tira o foco do indivíduo para colocar na expectativa dos outros, daquele grupo da escola. Então, o nosso método, nós estamos focados no indivíduo, no desenvolvimento do indivíduo. Nós poderíamos dizer, né, usando uma palavra próxima aqui à linguagem do Lebuche, ao sucesso do seu próprio desenvolvimento. O quanto ele está conseguindo se desenvolver. Então, isso é interessante. A gente acha, eu acho que é interessante, a gente focar no aluno, no indivíduo. E aqui, quando a gente fala sucesso escolar, a gente começa a ir para um outro campo, começa a misturar as coisas. Os nossos alunos, por exemplo, que muitos deles a gente tem uma parceria com as escolas, e as escolas encaminham os alunos para a gente, porque eles estão tendo dificuldades de aprendizagem, de relacionamento, não estão tendo sucesso escolar, na perspectiva da escola. Então, vira um problema para a escola e a escola encaminha para a gente. E nós não vamos trabalhar esse aluno pensando no sucesso escolar. Mas o sucesso escolar acontece. Por quê? Porque a hora que ele se desenvolve, a hora que ele resolve seus conflitos, isso, eu vou falar na prática o que acontece, eles ficam menos violentos, eles ficam mais organizados no caderno, mais organizados na sua casa, a gente tem muita declaração disso, até arrumou a cama, né? Virou mais organizado. Eu sempre pedia, tinha uma mãe que me lembrei agora, ela falava assim, nossa, eu cansava de falar para o meu filho arrumar a caixa de brinquedo, e ele parece que fazia de propósito, largava tudo bagunçado. Depois que foram participar das nossas atividades, ele começou naturalmente a arrumar a caixa de brinquedos dele. E nesse menino especial, ele começou a falar, porque não falava, e começou a escrever na escola. Mas nós não estamos preocupados com o sucesso escolar, porque a gente sabe que isso aí vai acontecer, né? Pelo menos no que depende
do aluno, do indivíduo. Porque também, quando a gente fala sucesso escolar, tem outras dimensões envolvidas. Tem a escola, tem a política da escola, tem o método da escola, às vezes não tem método, tem um monte de coisa. Então, ele foca aqui no sucesso escolar. É essencial que apresentemos algumas determinações sobre a evolução da imagem do corpo, dos 6 aos 12 anos. Então, aqui, olha só, ele introduz aqui um conceito que é muito importante para a psicomotricidade do Lebush, que é a imagem do corpo. Para nós, nem tanto. Nós entendemos de outra maneira. E veja bem, esse entendimento, ele faz com que a gente tenha uma visão diferente e, consequentemente, atuações e intervenções diferentes. Então, é importante para o aluno nosso, do nosso método, que ele entenda isso para que ele possa ampliar a visão dele, para que ele possa entender o que o Lebush está querendo dizer com imagem do corpo, o que nós entendemos como imagem do corpo, qual a importância que um e o outro dá para isso, e quais as implicações que isso tem na intervenção psicomotora. Você percebe que a gente começa assim um caminho que aparentemente é igual ou bem parecido, daí a gente começa a ir para lugares bem diferentes. Então, muito do nosso sucesso foi por esse caminho que nós trilhamos. E o nosso método acaba já se distanciando, pelo menos, pelo amor de Deus. O Lebush foi 1924 que ele nasceu, né? Então, você imagina, as coisas que ele fala aqui, nessa época, é uma contribuição maravilhosa, um cara adiante do seu tempo, né? Mas nós, muitas vezes, apoiados nesses grandes pensadores, nessas pessoas que vieram antes do tempo, e vocês imaginem, ele, o Jung, a Maria Montessori, quantas barreiras tiveram que vencer, né? O Freud, para poder apresentar suas ideias e serem bombardeados de tudo quanto é jeito e tal. Então, não é em absoluto uma crítica ao Lebush, muito pelo contrário, a gente tem o maior respeito e admiração por todos aqueles que vieram antes da gente e nos deram chance de caminhar, dar um passo a mais para frente e para cima. Então, o que ele fala aqui da imagem do corpo? Nossa posição a respeito desse problema foi fixada na obra O Desenvolvimento Psicomotor do Nascimento aos 6 anos. Então, esse livro aqui, ele fala a partir dos 6 anos. Ó, desenvolvimento psicomotor dos 6 aos 12 anos. Não sei se dá para ver aqui. Então, e do 0 ao 6, ele escreveu um outro livro que ele está falando, que é esse livro aqui. O desenvolvimento psicomotor do nascimento até os 6 anos. Então, eu me propus a falar desse livro, mas eu vou falar um pouquinho desse também, né? Do mesmo autor, que é o Lebush. Porque esse tema aqui, esse conceito, é muito central dentro, não é o único, mas ele é muito central dentro da psicocinética do Lebush. Então, o que ele fala aqui sobre imagem corporal? O conceito de imagem do corpo e sua evolução. Ele fala isso na página 15. A imagem do corpo representa uma forma de equilíbrio entre as funções psicomotoras e a sua maturidade. Ela não corresponde só a uma função, mas sim a um conjunto funcional cuja finalidade é favorecer o desenvolvimento. Olha, se você lê a primeira momento, você fala, bacana, bonito, bem escrito, soa até bem, mas o que isso
o que isso tem a ver com a minha prática lá no dia a dia? Por isso que a teoria, para a gente, ela tem que ser algo que nos amplie a nossa atuação, e não uma coisa solta, uma coisa que a teoria não tem nada a ver com a prática, isso não faz sentido para a gente. Mas vamos lá. A imagem do corpo representa uma forma de equilíbrio entre as funções psicomotoras. Então, ele está colocando a imagem do corpo, ele chama aqui imagem do corpo, como algo que equilibra funções psicomotoras. Então, é algo importante, é algo ali que, se a imagem do corpo não favorecer o equilíbrio das outras funções psicomotoras, nós vamos ter um desequilíbrio dessas funções psicomotoras. Isso não é bom, né? Pelo menos não é isso que a gente quer. E a sua maturidade. Então, a sua maturidade. A criança vai se desenvolvendo, ela vai amadurecendo essas funções psicomotoras. Então, mas a gente não sabe até aqui muito bem o que é isso aqui, quais são essas funções psicomotoras, tal. Então, muitas vezes as coisas ficam muito confusas, né? Então, por isso que eu fiz todo aquele preâmbulo na hora de falar sobre o estudo, porque a gente não quer ficar confuso. A gente quer, gostaria até de, se a gente pudesse não perder tempo, e ir direto no que precisa. Por isso que o nosso método, ele ensina o passo a passo para uma intervenção. Como você vai, o que você vai fazer na prática. E o estudo, que é importante, que nós até achamos que é imprescindível, porque a gente prega que nós temos que ter estudo, a prática e a reflexão. Essas três coisas têm que andar juntas, né? Mas vamos lá. A imagem do corpo não está pré-formada. Ela é, segundo a expressão de Michele, aqui, eu não sei se deve ser francês, porque ele é francês, então a pronúncia não é bem essa. Estrutura estruturada. A imagem do corpo não está pré-formada. Ela é, segundo a expressão de Michele, ou Micheli, francês, eu acho que é Micheli, estrutura estruturada. É através das relações mútuas do organismo e do meio que a imagem do corpo organiza-se como núcleo central da personalidade. Ele dá uma importância muito grande para a imagem do corpo. A atividade motora e sensório-motora, graças à qual o indivíduo explora e maneja o meio, é essencial na sua evolução. Bom, tudo bem. Agora, o que ele está falando aqui? Que é a imagem corporal, a imagem do corpo, é algo muito importante. Ela é, além de ser, ela é estrutura e estruturada, quer dizer, ela tem a sua estrutura e estruturante ao mesmo tempo. E através das relações mútuas do organismo e do meio, que a imagem do corpo organiza. Então, o indivíduo vai se interagindo com o meio, através do movimento. E através disso, a imagem do corpo organiza, ela vai sendo formada e amadurecida, como núcleo central da personalidade. Olha só a importância que ele dá à imagem do corpo. A atividade motora e sensório-motora, graças à qual o indivíduo explora e maneja o meio, é essencial na sua evolução. Então, aqui, o que ficou para mim que ele está falando aqui? Que a imagem corporal é uma coisa extremamente importante, que conforme eu vou interagindo com o meio, ela vai se formando, vai se fortalecendo, é alguma coisa que está dentro de mim. Eu entendi aqui de uma forma psíquica, não é uma coisa corporal, não é uma coisa física, né? É uma coisa psíquica. É uma estrutura e estruturante ao mesmo tempo, quer dizer, ela tem uma estrutura interna, uma estrutura psíquica, ao qual o indivíduo explora e maneja o meio essencial para a sua evolução. Então, conforme essa imagem do corpo vai sendo desenvolvida, ela é essencial para o desenvolvimento do indivíduo, porque, inclusive, ela é o centro da personalidade. Então, a gente sabe aí que a imagem do corpo aqui para o Lebuche é importante. Depois eu vou falar como que nós vemos, como que nós entendemos a imagem corporal.
A origem da noção, o esquema corporal. Aqui, olha só. Aqui já começa a falar de esquema corporal. Então, nós estamos falando de imagem corporal e vem um outro conceito aqui de esquema corporal. Essas coisas geram muita confusão. Porque ele está falando assim, em 1911, o neurologista Henry Head, deve ser isso, ou Henry Head, levou adiante um conceito que ele chamou de esquema corporal, representando um verdadeiro marco referencial, permitindo a cada instante, através dele, construir um modelo postural de nós mesmos. Então, um neurologista, que é uma outra pessoa, com uma outra cultura, com uma outra visão de mundo, ele está falando aqui que ele veio com uma ideia parecida com a imagem do corpo, que é essa ideia de esquema corporal, que parece que tem um... Eu imagino que o Lebush pensou assim, olha, eu cheguei à conclusão com isso, mas também tem um outro lá que chegou a uma conclusão parecida, então deve ter alguma coisa, são duas pessoas falando de uma mesma coisa, com nomes diferentes, mas uma mesma coisa. Então, isso aqui é interessante. Deve ter algum fundamento nisso. Agora eu já estou imaginando, né? Van Bossaer, também, me desculpe a pronúncia, citado por Ganteré, depois de trabalhos clínicos, menciona especialmente a significação desse esquema corporal. Olha, essas pessoas aqui, o neurologista, mais esses dois profissionais, cientistas aqui, que depois de trabalhos clínicos, então, você veja, eles também estão desenvolvendo conceitos com uma visão clínica, que é diferente da visão educacional, que o vocabulário, o contexto, a terminologia usada, e não só a terminologia, mas como os conceitos usados, são diferentes da área clínica e da área educacional. Muitas vezes eles não têm uma relação direta, como se fosse um dicionário. Eu falo uma palavra aqui, então o esquema corporal é igual à imagem corporal. A imagem corporal é uma linguagem que eu uso na educação, e esquema corporal é só um termo diferente que a gente se usa na área clínica. Essa relação não é direta. É muito difícil ter uma relação direta. Isso igual a isso. Esse termo tem o mesmo significado que esse outro termo. Então, isso gera muita confusão. Então, por isso que eu digo que eu acabei fazendo uma releitura da psicomotricidade, buscando uma terminologia que converse toda ela entre si, está em sinergia, uma faça sentido. Então, quem falar de psicomotricidade positiva vai falar uma língua que tem tudo a ver uma coisa com a outra. Então, fica fácil de a gente conversar um com o outro profissional da educação sobre a psicomotricidade e, principalmente, da intervenção. O que nós estamos fazendo? Então, a gente vai se entender e vai ser mais eficaz com isso. E vai poder ajudar melhor o indivíduo, o aluno, o nosso assistido, que é o mais importante de tudo. Então, vamos lá. Página 16. Existe um modelo, um esquema, uma imagem de nosso corpo. Você veja aqui, já usa as duas palavras como se fossem sinônimos, né? Pelo menos eu estou entendendo isso. Independente dos dados cutâneos e profundos, que tem um papel importante, embora inaparente na consciência que cada um tem de si. Então, tem essa imagem corporal que é importante. Daí, ele continua aqui. A imagem do corpo dos psicanalistas contemporâneos. Olha só, aqui ele está falando de psicanalistas. A imagem do corpo dos psicanalistas. Então, o Lebush veio com a ideia da imagem do corpo da educação, com a visão da época, que é essencialmente mecanicista. Nós falamos bastante já sobre a diferença e da importância que nós damos à visão sistêmica, que engloba a mecanicista.
Mas isso aqui, a visão sistêmica surgiu em 1930, com mais força, com a mecânica quântica e tal. Nós estamos falando aqui antes disso. Le Boucher não tinha isso aí, não era da cultura ainda. E ele vai começar a falar aqui dos psicanalistas. Porque os psicanalistas, que, na verdade, são os freudianos, né? A psicanálise foi um método que o Freud desenvolveu e uma teoria, a psicanálise. A psicanálise, pelo que eu entendo, e muitas outras pessoas também, muitos outros cientistas, que ela tem mais o perfil mecanicista. Então, agora, olha só, como coisas diferentes, então fica difícil encaixar tudo. Se a gente não tiver o nosso próprio conceito, a gente não vai entender nada que eles estão falando. Então, o Le Boucher fala de imagem corporal, daí ele fala aqui do neurologista, que veio com um termo de esquema corporal, que parece que tem alguma coisa a ver, e agora ele vem falar dos psicanalistas, que é do Freud, que está desenvolvendo uma psicologia, né, que também fez um trabalho fantástico, inovador para a época, uma coisa, né, até hoje, né, tem a sua importância, sem dúvida nenhuma, mas percebe que fica ali esses termos, essas coisas, eles não se conversam, assim, integrados. Eles têm perspectivas diferentes. Vamos lá. Então, o que ele fala aqui? A corrente mais clássica da psicanálise, e Freud em primeiro lugar, ignora esse conceito. Por outro lado, resulta inútil tentar descrever o desenvolvimento da personalidade a partir de uma ótica puramente psicanalítica. Aí já está fazendo uma crítica para o Freud. É a escola kleiniana de Madeleine Klein, que foi uma psicanalista renomada, que, pela primeira vez, tem descrito a existência de fantasmas primitivos. Olha só, ela está falando de fantasmas primitivos, são imagens psíquicas. Ela chamou de imagens primitivas. Primeiro esboço de um corpo imaginário, que já é um outro termo, existindo já desde o nascimento, mesmo existindo antes, e que seria a expressão mental primitiva dos instintos e a forma como são vividos os mecanismos de defesa do eu. O eu é o ego, é a personalidade. Essas imagens libidinais, por exemplo, libidinais, o libido, o Freud entende de um jeito, o Jung já entende de outro. O Freud relaciona o libido mais a uma energia psíquica, uma energia sexual. O Jung já entende que libido é uma energia psíquica, mas que é muito mais ampla, é uma energia de vida, de criatividade, inclusive a sexual também, mas é muito mais ampla. Servindo de substrato a um ou mais corpos imaginários, contestados, por outro lado, por numerosos psicanalistas, têm sido identificadas como o conceito de imagem do corpo descrito por Schilder, que já é uma outro autor, tá? Criando assim uma confusão, olha só, ele mesmo diz, né? Criando assim uma confusão muito prejudicial à evolução atual da psicomotricidade na França. Então, olha, vamos pensar juntos aqui, se a imagem corporal é extremamente importante para a psicomotricidade, e ela está tão confusa, existe tanta confusão, eu acho que nós estamos com um problema. Não é isso? Então, veja bem, você imagina um estudante iniciante entrar nessa discussão. Eu acho que ele talvez abandone o livro. Mas o livro tem muita coisa boa, só que talvez para um iniciante não seja tão palatável assim, né? E eu, como professor, eu procuro ensinar de uma forma que aquela pessoa que está na minha frente consiga entender.
Então, para que eu possa ensinar alguma coisa, eu tenho que entender quais os elementos que tem dentro dela. Qual o conhecimento, qual a cultura dela, qual o tipo de personalidade, o temperamento dela, né? Que o Jung chama de tipos psicológicos. Eu entender um pouco melhor ela, para, a partir dos elementos que estão dentro dela, eu construir alguma coisa que eu quero que ela entenda. Eu construir uma explicação, construir uma imagem dela, falar, agora eu estou entendendo. Dessa forma que está aqui, fica confuso. E eu só estou mostrando que isso é muito comum. E o próprio Lebuche fala isso aqui, não contribui nada com a psicomotricidade. Você tem uma ideia? Eu estive aqui num grupo de estudos aqui na Unicamp recentemente, na faculdade de educação, e um professor muito conceituado, tal, ele chegou e falou assim: nossa, fazia tempo que eu não ouvia falar de psicomotricidade. Então, por quê? Porque as pessoas, penso eu, talvez se afastou pelo menos da intervenção psicomotora com esse nome de psicomotricidade, porque ficou essa confusão e ficou tudo solto e, né, ficou tudo assim. Então, com o nosso método, que foi construído a partir da prática, e a nossa teoria é uma teorização da prática. Então, daí tem uma coisa conexa, compreensível, inteligível. Até tem muitos comentários aqui que eu recebo pela internet, falo assim, eu sinto segurança no que você fala. É porque essa segurança que o internauta falou para mim que sente no que eu falo, vem desse contexto. Uma coisa tem a ver com a outra. Se eu falar isso aqui, se eu simplesmente ler esse texto aqui, ele não vai sentir segurança no que eu estou falando. Porque não vai fazer sentido, fica muito confuso. Muito bem. Então, por isso que eu falo que nós estamos fazendo uma releitura da psicomotricidade. Porque a psicomotricidade, como ela ficou muito conhecida, ela não é bem o que a gente faz. O que a gente faz é uma coisa organizada de uma outra maneira, voltada para a prática e para a eficácia do atendimento. Nós queremos que o nosso aluno, nosso indivíduo, que está ali na nossa frente, nós consigamos o melhor possível do desenvolvimento dele, independente da situação que ele está se apresentando. Então, vamos lá. O que eu tenho a dizer sobre esse conceito e que ele pode estudar na nossa prática psicopedagógica, psicomotora. Então, agora eu vou falar qual é o meu entendimento disso e como nós transformamos esse entendimento em coisas práticas no dia a dia. Aí vai fazer sentido, quer ver? Presta atenção, ó. Bom, imagem corporal como imagem psíquica do próprio corpo. Nós temos eu tenho até um vídeo aí, chama Percepção, acho que é Psicomotricidade e Percepção, onde eu explico, assim, uma perspectiva inspirada na psicologia analítica do Jung, como se forma uma imagem psíquica. Mas aí eu estou falando de uma imagem psíquica, eu não estou falando do esquema corporal como eu entendi que é entendido. Eu vou falar também sobre o esquema corporal. Mas a imagem psíquica, a nossa psique, ela é feita por imagens. Isso que dizem, né? E eu acho que faz sentido. Não diria que é só isso, mas faz sentido. Nós temos consciência das coisas através das suas imagens. E as imagens, elas têm componentes das 4 funções psíquicas primárias do Jung. Ela tem pensamento, eu dou nome para a imagem,
eu vejo que ela tem uma cor, eu dou nome para cor, dou nomes para ela, eu faço pensamentos lógicos sobre aquela imagem. Ela tem sensações, então tem textura, tem cor, tem peso. Ela tem sentimentos, eu atribuo valor àquilo. E ela tem intuição. Então, eu tenho conhecimentos intuitivos sobre aquela imagem, que são conhecimentos prontos, que já é uma intuição, é um insight. Ele já vem de dentro. Então, a imagem psíquica para a gente é isso. Agora, todos nós temos uma imagem corporal do nosso próprio corpo. E ela tem toda essa importância? Ela tem uma importância. Mas não sei se não colocaria dessa forma como o Lebush colocou. Na imagem corporal que eu estou falando, que eu tenho o vídeo lá, sugiro que você assista, nós colocamos lá... Colocamos não, né? Não fomos nós. O Jung colocou as 4 funções psíquicas primárias. Então, tem o sentimento, o valor que eu dou. Então, se eu tenho uma imagem corporal e eu dou um valor ruim, eu tenho uma baixa autoestima em relação ao meu corpo. Ou eu tenho uma alta estima pelo meu corpo. Isso faz parte da imagem corporal. Então, isso afeta a personalidade. Isso afeta o indivíduo como um todo. Depende de como eu faço a minha própria avaliação. No caso aqui, nós estamos falando de imagem corporal, nós estamos falando do corpo. Então, nós vemos casos assim, de uma pessoa que é magra, né? Magra, e se acha gorda. É uma avaliação que ela faz dela mesma. Então, muitas vezes, esta autoavaliação da imagem corporal que ela tem dela gera problemas até graves, né? Então, são coisas que nós podemos cuidar dentro de uma intervenção psicomotora. Aí sim, da imagem corporal dela, né? Como um todo. Mas, isso aí, eu acho que tem mais a ver, essa ideia que nós temos de imagem corporal tem mais a ver com a ideia do Lebush, né? Agora, a imagem corporal, ela também, ela remete a uma consciência do próprio corpo. A consciência que eu tenho, né? Que vai envolver aquelas 4 funções psíquicas primárias. Não são só essas, mas pensamento, o que eu penso, sentimento, qual o valor que eu atribuo, as sensações físicas, né? Sensações físicas me geram uma imagem corporal, uma consciência do meu corpo dói, meu corpo é saudável, e a intuição. Então, se a gente pegar só essas 4 funções psíquicas primárias, mas aí a gente fala, pelo menos para mim, a gente falando desse jeito, com uma linguagem do Jung, faz sentido o que a gente está falando, pelo menos dentro da psicomotricidade positiva. Então, daí vai fazer sentido eu falar de imagem corporal, né? Então, ela vai dar uma certa consciência do meu próprio corpo. Então, a pessoa fala assim, eu preciso ter consciência do meu corpo. Geralmente, a pessoa fala assim, a mão, braço, tudo bem, faz parte, né? Mas também não é só isso. Essa consciência corporal e essa imagem que a gente forma no nosso próprio corpo, ela tem todos esses elementos, vamos chamar assim, que são essas funções psíquicas. A função psíquica não é um negócio igual um órgão psíquico. O olho é um órgão psíquico. O sistema visual envolve os órgãos, mas envolve
um sistema já de interpretação, né? Já envolve questões psíquicas, que já são questões mais abstratas, né? Não são físicas que a gente possa olhar lá e pegar. Pelo menos a psique a gente não está podendo pegar por enquanto, mas através da mecânica quântica nós estamos entrando nesse mundo psíquico. Bom, muito bem. Então, a imagem corporal para a gente é isso. Quando a gente trabalha em todas as nossas atividades, nós trabalhamos a percepção, tem momentos que a gente dá ênfase à percepção ou a um determinado tipo de percepção. Por exemplo, auditiva. Eu posso usar técnicas de diferenciação de sons, né? Tem uma técnica muito bacana que você coloca assim uns tubinhos, você coloca coisas dentro dele, feijão, nesse aqui eu coloco areia e tal, e coloco de pares, e dou misturado, e a criança tem que fazer... Ah, esse som é igual a... Não, não. Opa, esse aqui são iguais, pelo som. Então, ela vai refinando a sensibilidade auditiva através de uma atividade psicomotora. Isso aí vai ajudar ela a refinar a percepção dela, vai ajudar ela a melhorar a imagem corporal dela. Isso se pegar um aspecto. É lógico que a gente não trabalha isso, mas quando a gente vai dar ênfase a isso, e no nosso trabalho, nós não podemos esquecer que sempre nós temos aquela visão sistêmica e a mecanicista ao mesmo tempo. Então, eu não posso, quando eu estou trabalhando alguma coisa mais específica, eu não posso esquecer do todo. É como se eu, como profissional, como psicomotricista, como professor, eu tivesse dois olhares. Um olhar está aqui na atividade e outro está aqui em cima olhando tudo, né? Um está olhando tudo e outro está aqui na atividade. Os dois olhares ao mesmo tempo. Então, eu sei que eu estou trabalhando a questão, eu acabei dando o exemplo do refinamento da sensibilidade auditiva, de diferenciação de sons. Mas, naquele momento, todo o resto está envolvido. A totalidade do indivíduo está envolvido, a totalidade minha como profissional, e a nossa relação, a totalidade da relação professor e aluno. Bom, outra coisa, da nossa perspectiva, desenvolvimento em ciclos em espiral, moldando e aprimorando o projeto do corpo humano. Aí eu vou fazer um contraponto, ou tentar fazer um contraponto com todo o respeito aqui, e com toda humildade, em relação ao conceito de esquema corporal. E mostrar para que serve isso na prática, porque se tudo isso aqui, um monte de conceito, não me ajudar em nada na minha prática, não melhorar a consciência de minha atuação, da minha intervenção prática, não me adianta nada disso aqui. Isso aqui é bom para pessoas que são extremamente teóricas, aí tudo bem. Agora, para nós, somos práticos, somos empíricos, para nós não faz sentido. Então, vamos lá. O desenvolvimento do indivíduo, nós consideramos que ele é em ciclos em espiral. Então, a gente começa assim numa espiral menor, ao mesmo tempo que a gente vai subindo, a gente vai alargando. Então, começa assim, pequenininha, vai alargando, vai subindo, vai alargando, vai subindo, vai alargando, vai subindo, vai fazendo uma espiral. A espiral do desenvolvimento. O desenvolvimento se dá em ciclos em espiral. Veja bem, se fosse só um círculo, eu saio de um ponto e volto ao mesmo ponto, saio do ponto, volto ao mesmo ponto, volto, não tem desenvolvimento, eu fico andando em círculos. Agora, se eu saio de um ponto
vou fazer o círculo, mas eu vou ampliando. Então, em vez de voltar no mesmo ponto, eu volto um pouquinho para lá. Aí eu vou aumentando, aumentando. Então, eu vou fazendo uma espiral. Cada ciclo, eu vou passar próximo do primeiro ponto, mas sobre ele e de uma forma mais ampla. Então, como se fosse assim, eu tenho a mesma experiência que eu tive um tempo atrás, só que agora eu já, até eu ter essa experiência de novo, eu já passei por muita coisa, já amadureci. Então, eu passo pela mesma experiência, mas agora eu vejo ela diferente. Então, eu me desenvolvo. E assim vai. Eu já ouvi tanta gente falar assim, olha, eu penso igualzinho quando eu era adolescente. Penso comigo, paciência, né? Mas o importante é você, a gente acredita, se desenvolver. Então, o desenvolvimento se dá em ciclos em espiral. Então, nós imaginamos o seguinte, o que seria, talvez, próximo do esquema corporal. Que, antes disso, eu vou fazer um comentário aqui do Jung, que ele fala nesse livro aqui, que eu vou indicar depois também, que é O Eu Inconsciente. O Jung fala assim, ó, diante desses fatos, devemos afirmar que o inconsciente contém não só componentes de ordem pessoal, mas também impessoal, coletiva, sob forma de categorias herdadas ou arquetípicas. Já propus antes a hipótese de que o inconsciente, em seus níveis mais profundos, possui coletivos em estado relativamente ativo. Por isso, designei de inconsciente coletivo. O que ele está falando aqui? O que eu vou usar essa fala dele aqui para que nós temos um projeto de corpo. Um projeto que a gente poderia chamar de corpo arquetípico. E esse projeto, ele vai se desenvolvendo conforme esse modelo de corpo, esse projeto de corpo, vai sendo experimentado pelas várias gerações. Então, imagine que, desde o homem das cavernas, o corpo foi se transformando, ele foi se aprimorando. Ele foi mudando fisicamente a estrutura óssea, o cérebro, o tamanho da cabeça. Tem órgão que vai diminuindo, que a gente não vai usando tanto, vai diminuindo. Já outros vão aumentando. O cérebro foi aumentando. Então, o corpo foi mudando. Então, todas essas experiências, elas foram aprimorando um projeto de corpo da humanidade. Isso que o Jung fala aqui. Vou ler de novo agora para a gente pensar nisso. Vamos imaginar que existe um projeto de corpo que está sendo aprimorado durante as gerações que vão se passando. Ele fala assim, só recuperando. Diante desses fatos, devemos afirmar que o inconsciente contém não só componentes de ordem pessoal, porque se fosse sempre de ordem pessoal, a gente estaria andando em círculo. A pessoa tem um corpo, tem a experiência de uma vida inteira com aquele corpo, e a próxima vem com um corpo igual. Não aproveitou a experiência daquele que aprimorou aquele corpo, desenvolveu habilidades com aquele corpo. O indivíduo desenvolveu habilidades com aquele corpo. É igual um computador. Igual não, uma analogia, uma metáfora. O computador tem o hardware, que é a máquina, e tem o software. Daí você coloca um software num computador limitado. Logo surgiu, lembra? Vocês não vão lembrar do 286, computador que tinha aqueles disquetão. Ali eu conseguia executar alguns softwares
bem basiquinhos, bem básico. Então, a partir daquele hardware, daquele corpo, foi feito um outro computador mais potente, que conseguia abarcar um software mais elaborado, mais complexo, que fazia operações mais complexas. Então, esse computador contribuiu para que esse novo, mais complexo, esse corpo, aqui nós estamos falando do hardware, da máquina, e eu estou falando de corpo, fazendo uma metáfora. E esse aqui novo, ele consegue incorporar um software mais elaborado. E daí veio outro computador. E esse computador consegue que esse indivíduo consiga expressar faculdades psíquicas mais elaboradas, mais complexas nesse terceiro computador do que no segundo, do que no primeiro. E daí com o tempo, vai evoluindo. Hoje, por exemplo, está se falando por aí que o corpo está mudando. O DNA está mudando. Então, o DNA tem 2 fitas, parece que mais componentes do DNA estão sendo ativados, que a gente nem sabia para que servia, agora estão sendo ativados. E o que está acontecendo com isso? Esses indivíduos estão conseguindo utilizar esse corpo e incorporar habilidades psíquicas mais elaboradas, maiores, mais... Então, nós estamos vendo crianças aqui, pequenas, que já vêm com habilidades corporais. Nós tínhamos uma mania de fazer assim, nós vamos colocar uma ordem de desenvolvimento psicomotor. De 0 a 3 anos, a criança faz isso. De 3 a... faz isso. E agora não bate mais, porque a criança que era para fazer aquilo com 6, 7 anos, está fazendo com 3. Então, nós estamos tendo esse... Vamos voltar aqui no projeto do corpo, que eu acho coerente denominar uma linguagem da psicologia analítica como corpo arquetípico. Então, eu tenho o projeto, assim, eu tenho um projeto. É igual semente de uma árvore. Na semente, eu tenho o projeto. Aquela árvore pode crescer e ficar uma árvore maravilhosa, frondosa. Mas vai depender de onde ela for plantada, vai depender como ela vai, quais estímulos que ela vai ter, as oportunidades que ela vai ter, de como ela mesma vai se desenvolver. Então, a ideia é que se esse corpo, vamos supor, ele possa desenvolver habilidades psíquicas, o indivíduo pode desenvolver uma série de habilidades psíquicas com esse corpo aqui, o corpo que ele tem. Ele nasceu com aquele corpo. Vamos imaginar assim, de 0 a 10, aquele corpo lá, o cara podia chegar até 10 de desempenho intelectual. Mas, por onde ele nasceu, por estímulos, por alimentação, por traumas, por uma série de circunstâncias, por ele mesmo, né? Depende dessa conexão, ele conseguiu desenvolver 5. Mas aquele corpo poderia desenvolver 10. Mas ele desenvolveu 5. Aí é que está onde esse conceito pode ser muito importante para nós, que somos práticos, que somos psicomotricistas, que atuamos com intervenção como professor terapeuta.
O que eu quero dizer? Se ele pode chegar até 10 e chegou até 5, no nosso método, o que a gente faz? A gente começa a proporcionar estímulos desde o começo até a idade que ele está. Como nós fizéssemos uma reprogramação. Então, nós vamos começar a fazer atividades, por exemplo, com aquele indivíduo, de andar. É tudo dentro de um contexto, hein? Por favor. Ah, já entendi. Então, vou fazer meu... Não sei. Mas o que faz diferença no resultado é o contexto. Então, cada aluno é indivíduo, nós temos um contexto diferente. Então, naquele momento, tal. É isso que a gente ensina no nosso método. Então, nós percebemos o seguinte, que a maioria das pessoas não sabe andar direito. Então, nós fazemos engatear. Então, 4 apoios, 6 apoios, de frente, de costa, rolamento. Tudo isso de uma forma lúdica. Se a gente pegar só esse aspecto do nosso trabalho, que não é o único, lembra das duas visões? Esse é o específico e tem um geral sempre olhando aqui de cima. Mas se a gente pegar esse aspecto, nós vamos estar reprogramando aquele indivíduo. Aquele potencial do indivíduo como um todo, o potencial daquele corpo, nós estamos fazendo com que ele, voltando à analogia do computador, aquele computador que eu instalei o Windows 5, mas, na verdade, ele aguenta até o Windows 10, mas eu não instalei o 5. Então, a hora que esse aluno chegar para a gente fala assim, nossa, esse aluno aqui, vamos fazer isso aqui, ó. Vamos instalar o Windows 10. Então, daí a gente começa, devagarinho, vai instalando pedacinhos do Windows 10, daqui a pouco ele está com o Windows 10. Com o Windows 10, ele consegue fazer outras coisas que ele não conseguia fazer com o Windows 5. Então, o corpo dele já estava preparado para o Windows 10, só que ele não instalou. E a gente faz uma reinstalação dessa programação operacional da basiquinha. Eu costumo fazer uma brincadeira assim. Brincadeira no sentido de ilustrar, né? De uma metáfora. Você vai instalar um pacote do Windows e você não instalou o Excel direito. E a criança vai lá, tal, e não sabe fazer conta. Daí nós vamos recuperando essa reinstalação, nós voltamos lá atrás, começamos a fazer essa programação psicomotora e instalamos o Excel. E a criança começa a fazer conta. Daí todo mundo fala assim, nossa, o que será que aconteceu? Muitas vezes, esse é um ônus do nosso trabalho também, né? As pessoas não atribuem essas coisas para o nosso trabalho, e tudo bem também, mas, né? Acho que é coincidência, tal. Por quê? Porque o nosso trabalho é tão lúdico, é tão gostoso, e isso é importantíssimo. A Maria Montessori fala assim, tem que ter desafio, mas o desafio tem que ser gostoso, tem que ser prazeroso, né? É alguma coisa assim que ele fala. Então, olha só aqui. O que esse outro livro aqui, o professor Vitor da Fonseca nos fala sobre filogênese, ontogênese e retrogênese. Então, separei só um trechinho que ele fala assim, ó. Por meio da embriologia, podemos compreender o sentido biológico e dinâmico da recapitulação filogenética da ontogênese. Não entendi nada, mas é simples. É que cada indivíduo de uma espécie, ele recupera
ele perpassa, ele recapitula todo o desenvolvimento da sua espécie, no seu desenvolvimento. Então, isso na biologia é muito conhecido. Então, o que a gente faz? A gente volta lá no começo, a parte prática agora, de tudo isso aqui que nós falamos. Por que nos interessa isso? Porque a gente pega um aluno e vamos recuperar. O que nós vamos reinstalar o programa, que ficou buracos, ficou faltando programas, pacotinhos no programa, ficaram faltando. E, de repente, o corpo dele é um computador moderno. Então, a gente olha naquele aluno e fala assim, nossa, esse computador é novo, mas por que ele está funcionando com um programa antigo desse, que não dá nem para usar um CorelDRAW, não dá para usar um programa mais pesado, mais sofisticado, um editor de vídeo. A memória dele cabe. Eu estou vendo aqui, ó, a memória dele cabe, o processador dele cabe, tudo, só que não está sendo usado. Falta o software. Então, a gente vai com o nosso aluno reprogramar através de atividades psicomotoras, lúdicas, gostosas. Porque o ser lúdico, ser gostoso, vai ajudar muito na reprogramação. É como assim, o computador falasse assim, ó, eu aceito uma programação nova desde que eu goste. Você vem enfiar um negócio, me espetar, fazer eu sentir dor, me dar bronca, não sai daqui, fica quieto, não faz isso, não faz aquilo outro, aí o software pode até ser bom, mas assim eu não quero. E no nosso método, o que nós fazemos assim? Nós temos várias técnicas que fazem essa reprogramação, mas no nosso método nós não ficamos explicando tudo isso que eu falei aqui. Nós não fazemos essa... Nossa, quanto tempo vai demorar para uma pessoa se pegar esse livro aqui do Lebush? Fantástico, mas aqui tem um monte de coisa que com a nossa cabeça de hoje não vai encaixar. Então, vai ter que demorar, vai ter que pensar, vai ter que descobrir outras coisas, tal, não sei o quê, vai ter que viver, vai ter que amadurecer, para chegar à conclusão que, ó, faça essa técnica assim, assim, assim. A pessoa que não sabe nada disso, conhecendo o nosso método, ela vai lá, aplica a técnica, dentro do método, dentro de um contexto, e a coisa funciona. Ela não sabe nada dessas coisas que nós estamos falando. Depois a gente vai explicando, porque lembra, estudo, prática e reflexão. E por que o estudo, prática e reflexão? Porque vai ampliar a nossa consciência. Então, eu vou fazer aquilo que eu já fazia, agora com consciência, porque eu estou fazendo aquilo. E eu estou vendo os resultados no meu aluno, ali na minha frente. Aquele aluno que falava que nunca ia dar certo, que aquele lá dá para virada, aquele lá não sei o quê, e de repente ele vem com a gente e a pessoa da escola vem lá, professor, pelo amor de Deus, o que vocês fizeram com ele? Conta pra gente. E não é uma coisa, é um contexto. É o contexto que eu estou explicando aqui. Por isso que eu estou indicando esses 5 livros para o começo de um estudo, para aprofundar o estudo. Mas até como estudar, eu falei hoje no começo dessa live, é importante. Como você vai se aproximar desse conhecimento elaborado, isso aqui, não sei, mas acho que tem quase a vida toda do Lebush aqui, de pesquisa, de prática, de... Aliás, ele tem muita prática, né? Ele tem aqui os esqueminha, né? Tem uns desenhinhos, muito bacana. Então, se você aprender o nosso método, você vai ganhar um tempo imenso.
E daí, o que eu desejo é que você dê mais uma volta no ciclo da espiral, que você nos ajude a ampliar o método, a aprimorar o método. Olha só que bacana. Enquanto isso, nós conseguimos ser muito mais eficazes com os nossos alunos, com os nossos indivíduos, que o universo, que Deus, como queira, colocou na nossa frente lá. Porque uma vez, gente, eu vou falar um negócio para vocês. Eu já até falei isso em outra ocasião, mas uma vez eu estava com um aluno e eu pensei assim, nossa, o que será que o Jung faria com esse aluno? E a minha intuição me deu uma resposta. A minha intuição falou assim, se Deus quisesse que o Jung atendesse esse aluno, não teria mandado você. Então, olha só, quantos alunos tem aí, já na sua fila, esperando você, para você atender. Você, não sou eu, e eu vou sentir muito feliz em poder contribuir com que você atenda muito bem esse aluno, porque eu vou estar fazendo bem para mim, bem para você e bem para o aluno, bem para sua família, bem para a família do aluno. Você percebe que uma coisa vai? Por isso que a nossa meta é estender os benefícios desse método ao número maior de pessoas possível. É essa que é a nossa proposta, né? Meu sonho é ver em vários lugares do Brasil, e eu identifico algumas pessoas assim, que quando eu fiz isso aqui, esse é do nosso time. Vamos lá. Gostaria de saber se teria alguma possibilidade do corpo arquetípico manifestar influências genéticas. Sim, lógico. Eu tenho o projeto, né? Vou falar agora em tese. Eu tenho o projeto que é o corpo arquetípico. Daí, para ele se manifestar no mundo, nesse mundo concreto, nesse mundo da terceira dimensão, vai ter uma mãe, um pai, que vai ter a gestação, tal, então esse corpo vai ser formado, ali tem influência genética, sem dúvida nenhuma. E dali nasce a criança. Então, por exemplo, esse corpo arquetípico é uma coisa. Já começa ali ter influências. Então, pode ser que aconteça alguma coisa que esse corpo não era para sair de um jeito, assim, e saiu, vamos chamar assim, saiu meio prejudicado. Vamos imaginar assim que se esse corpo arquetípico não tivesse nenhuma incorrência no meio, ele sairia 100%. Mas como teve alguma coisinha no meio do caminho, ele nasceu com 98%. 90%, sei. Nós estamos falando aqui metáfora. Desses 90%, eu tenho um software que, de repente, ele poderia ser instalado 100% e foi instalado, ele seria instalado 80%, só que ele foi instalado 50%. Então, a gente tem essa margem aí para trabalhar. Só toma cuidado, essa explicação que eu dei agora é muito metafórica, né? Muito simbólica. Mas eu penso que isso é bem interessante. Porque, veja bem, vamos supor que esse corpo nasceu, o corpo arquetípico se manifestou 100%. Mas ali, não, por exemplo, tem aquele filme do Menino Selvagem, muito interessante também, que eu indico.
que foi um caso bem emblemático, foi um estudo bem interessante, que é um menino que foi achado na floresta, ele foi criado junto com os lobos. Um filme clássico, preto e branco, francês, muito bom. E daí ele foi colocado, um médico pegou ele para tentar, porque ele não falava, ele andava de quatro, ele corria como os animais. E daí foi feito um trabalho pelo Jean Itardi, que é um médico francês, que depois inspirou a Maria Montessori. Olha só que legal, né? Por isso que eu falo, ciclos em espiral, né? Quanta gente aí está fazendo e a gente chega aqui no momento que nós estamos agora. E nós vamos dar nossa contribuição e vai vir gente, né? Eu acho que vocês estão chegando aí para continuar isso aí, né? Então, assim, ele pegou aquele menino, ele, vamos supor que ele tem um corpo arquetípico, ele nasceu 100%, mas ele não teve estímulo do meio. Não é que não teve estímulo do meio, o estímulo do meio dele não foi de uma qualidade e de uma quantidade que pudesse ele se desenvolver. Então, qual o estímulo que ele teve? Dos animais. Então, ele corria de quatro, comia feito um animal, era a referência que ele tinha. E o Jean Tarde conseguiu avanços com ele, muito interessante, muito interessante. Então, existe influência genética, sem dúvida, existe influência social, né, do meio onde que ele nasce, depois a alimentação, a cultura, os estímulos, o carinho, o acolhimento que essa criança vai receber, pode fazer muita diferença, muita diferença. Então, você imagina só a responsabilidade de uma professora de educação infantil. Aquela criança que os pais, vamos imaginar assim, receberam com todo carinho, tal, que pega aquela criança e coloca nas mãos da professora da educação infantil para ela ter uma primeira experiência fora de casa. Então, todas essas coisas exercem influência, sim. Aí, vamos supor que essa criança não se desenvolveu o que podia. Daí ela vem para a nossa mão. Então, um dos aspectos é a gente fazer isso. Né? A gente estimular esses aspectos dela, para ela se desenvolver. E resolver os conflitos que a gente puder. A gente puder, assim, eu quero dizer, quando a gente puder, assim, que a gente tiver consciência e lidar com aquilo conscientemente, porque tem muita coisa que a gente resolve que acaba ficando tudo num campo inconsciente, pela própria atmosfera que a gente cria. Então, por isso que o nosso trabalho é profilático. Também eu falei isso num outro vídeo com bem professor terapeuta e professor ensinador, se não me engano. Ele tem um efeito profilático. Então, tem muita coisa que não vai se manifestar no físico, porque nós resolvemos, mesmo sem saber, de forma inconsciente, no nosso trabalho, porque o contexto do nosso trabalho favoreceu que aquela criança, que aquele indivíduo resolvesse aqueles conflitos antes que ele se manifestasse no físico. Olha só, hein? Demais, né? Maravilha. Tá bom, gente? Muito obrigado. Fique com Deus e até a próxima aí, tá bom?